eu quero dirigir essa palavra de uma forma muito especial e com muito carinho ao profissional de imagem pessoal. Aquele que está ali na ponta da lança todos os dias, trabalhando a identidade das pessoas, aquele profissional que trabalha no rosto, aquele profissional que manifesta, ou pelo menos deveria manifestar na imagem a beleza essência. Você tem consciência do seu papel na sociedade? Você sabia que a mesma origem da palavra hebraica para fé, que é emuná, é a mesma para a palavra profissional? A raiz é omã, emuná. Por quê? Significa que para você ter uma profissão que você ama e que você dedica seu tempo e que você tem como propósito de vida, você precisa ter fé naquilo que você está fazendo. Você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. Quem de vocês concorda comigo que não é uma profissão tão fácil quanto às vezes as pessoas imaginam? Principalmente o profissional que é cabeleireiro. O acesso que as pessoas têm ao cabeleireiro é muito maior do que o acesso que as pessoas têm ao profissional que é consultor de imagem, que é uma profissão maravilhosa. Eu sonho com o dia que mais pessoas tenham acesso a esse produto. Mas, via de regra, a maioria das pessoas tem acesso a esse produto. Então, quem fica ali na ponta da lança, criando beleza, criando a beleza que faz sentido, quem é? O cabeleireiro. Ninguém fica sem cortar cabelo. Então, é muito importante que você entenda que a sua profissão, se ela não for o seu propósito, ela não tem consistência. Então, eu quero honrar você, profissional cabeleireiro, e dizer o seguinte: eu conheço o caminho que você trilha, porque eu já trilhei. Eu fui cabeleireira há 30 anos. E eu conheço o passo a passo desse caminho. Eu sei que não é fácil. Mas é muito importante que você entenda qual que é o seu papel na sociedade. Você sabia que você é formador de opinião? E que você tem uma função nobilíssima na sociedade, que é criar a beleza que faz sentido, criar a real beleza. Como você pode criar a real beleza? Eu falo que existem dois tipos de profissionais que trabalham com imagem pessoal. Aqueles que replicam a imagem, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, afinal foi aquilo que o cliente pediu. Mas por que o cliente pediu aquilo? Porque o cliente também não sabe criar, não é? Ele imagina na sua mente, ele se baseia pelos... ele se baseia pelos timelines das redes sociais. E está estereotipado. Infelizmente, exatamente por causa dessa falta de conhecimento, de criar essa beleza de dentro, essa beleza que faz sentido, as pessoas estão estereotipadas. O que a palavra estereótipo significa? O tipo, né? Estereótipo, o tipo da máquina, é algo que você copia, que não tem fundamento, que não tem sustentação. Então, se o profissional que tem um papel maravilhoso na sociedade, que tem muito valor, ninguém fica, gente, sem um cabeleireiro, sem um maquiador, sem uma manicure. Eu amo manicure. Amo o profissional cabeleireiro. Eu me lembro quando eu fiquei sem rumo, sem ter quem cortasse meu cabelo, eu entrei em desespero. Porque eu podia dar uns toques aqui, mas cortar, fazer um design, não consigo.
Se alguém consegue, parabéns. Então, é um papel de um valor, de uma importância, de uma necessidade inimaginável. Será que você tem consciência? Você promove beleza, você provoca bem-estar, autoestima. O seu papel na sociedade é elevar a autoestima. Como que você realiza esse trabalho? Quais são os seus parâmetros na construção dessa imagem, dessa beleza, dessa identidade daquela pessoa que está ali confiando em você, entregando? Elas te perguntam. Quando elas chegam com a imagem pronta, e de repente você percebe claramente, você tem respaldo, que aquela imagem não vai ficar boa, não vai representar bem. Às vezes aquela imagem que ela pegou na internet, a textura, a densidade do cabelo, não tem nada a ver. E aí, profissional, como é que você faz? Quando a cliente chega, mostra uma foto de internet, uma foto de artista. Eu me lembro que quando isso acontecia comigo antes desse conhecimento, eu ria por dentro, não vou rir na cara da pessoa, mas por dentro eu falava, ai meu Deus do céu, como é que eu faço? O que ela está querendo é impossível. Tinha coisas assim que a gente, aos nossos olhos, era absurda. Só que se você levar para o seguinte lado, se a pessoa leva algo para você, respeite. É a maneira que ela tem de comunicar com você, é a maneira que ela tem de dar uma referência da expectativa dela, porque ela não sabe conversar com você, dizer eu quero isso, eu quero aquilo, você pode usar camadas aumentadas de uniformes, você pode fazer uma base sólida, ela tem sua linguagem. Você pode texturizar para dar movimento na franja, ela tem sua linguagem? Não tem, ela não é técnica no assunto. Então, ela precisa de alguma forma se comunicar, para mostrar e para dizer o que ela quer. Por isso que ela leva essas referências. Então, quando você já olha sobre essa ótica, já muda, você já não ri. Você fala, opa, isso aí é muito significativo. A partir da imagem, ainda que não seja a mesma, nós podemos criar a imagem ideal. E aí uma coisa legal para fazer, nesse caso, quando a pessoa leva a imagem ou mostra no celular, é você perguntar para a pessoa assim, o que essa imagem te transmite? Sabe o que ela quer? Ela não quer necessariamente aquela imagem. Ela quer o que a imagem transmite. E aí ela vai olhar para aquela imagem e ela vai dizer, essa imagem, o que ela transmite para mim? Poderosa, sensualidade, doçura, não sei. E aí você vai traduzir aquilo na imagem, usando o que você tem na mão. Vamos lá, um exemplo. Sensualidade é curva ampla. Dentro de linguagem visual, sensualidade é curva ampla. Mas a pessoa tem o cabelo miojinho, curva bem curta. E aí, o que você vai fazer? Você vai usar os recursos estéticos para talvez abrir um pouco aquele cacho, desde que seja feito respeitando a saúde e integridade do fio, desde que seja alguma coisa que seja viável. Ou então você pode dar uma outra sugestão trabalhando a forma que vai atender a necessidade dela sem necessariamente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Até porque, gente, vou ser muito sincera, há muitas controvérsias com essa história de Ctrl+C, Ctrl+V, porque tem uma coisa que o cabelo tem, chama-se identidade, singularidade, peculiaridade. Cabelo é identidade. A gente faz um exame de DNA pelo fio de cabelo. Então, nada é mais singular do que o fio de cabelo. Então, quando você
não dá para copiar. Ainda que as texturas, né, a densidade do fio, a quantidade, o volume seja parecido, nunca vai ficar idêntico. Você quer ver uma coisa? Só existem 4 formas de cortar cabelo. As variações é que a gente mistura e combina essas formas, texturiza ou não, e cria beleza singular combinando essas formas. E aí, aconteceu já com você de num dia só você fazer o mesmo corte várias vezes, mesma linha de corte? Pode acontecer. Você pode fazer a mesma linha de corte, mas os efeitos serão diferentes. Por quê? O formato de rosto é diferente. A forma, sensação e expressão da pessoa é singular. O cabelo é diferente. Então, eu posso fazer o mesmo corte 4 vezes seguido, 5 vezes seguido, os efeitos serão diferentes. Uma tem um cabelo mais liso, outro tem um cabelo mais fino, outro tem um cabelo mais grosso, outro tem um cabelo cacheado, outro tem uma curva curta, outro tem uma curva média, outro tem uma curva ampla. Então, a questão é o que aquela imagem vai comunicar, quais os recursos estéticos você vai usar e dentro do próprio processo criativo, né? O como você vai chegar lá. Primeiro você cria a imagem no mentaliza, na sua cabeça, que nem fazia Michelangelo, né? Perguntaram para ele, como você esculpiu Davi? Que coisa maravilhosa! Ele falou assim, olha, eu olhei para um bloco de pedra e tirei dele tudo que não era Davi. Então, primeiro, ele dizia que ele passeava entre as pedras procurando estátuas, que a ferramenta, a matéria-prima dele era as pedras, né, os mármores. Então, quando ele olhava para uma determinada pedra, ele já, dentro da sua cabeça, porque dentro do processo criativo é a materialização, que ainda é no mentaliza, ainda é dentro da cabeça. Então, ele já materializava dentro da sua cabeça o resultado final. E não é isso que a gente faz. E não é isso que a gente faz, que até uma coisa muito curiosa que aconteceu comigo foi que antes de eu ter esse conhecimento, de eu ter esse passo a passo, né, até do processo criativo na construção da imagem, essa coisa de saber ouvir o cliente, perceber o cliente e para poder, né, ouvir o cliente principalmente para poder chegar aonde o cliente quer, onde é a necessidade dele. Como formadores de opinião, a gente muitas vezes acata o que o cliente quer porque o que ele quer tem sentido, faz sentido, ou a gente dá um palpite completamente oposto. Mas eu tinha uma coisa comigo que às vezes a cliente chegava lá na porta, eu já sabia o que eu ia fazer. E muitas vezes eu errei. Sabe por quê? Porque, vamos lá, as minhas configurações do meu cérebro, do meu pensamento, são diferentes da do meu cliente. O meu jeito de ver a vida é diferente da do meu cliente. O meu humor é diferente do meu cliente. Então, eu não posso olhar e dizer assim, vou fazer isso, 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 vai ficar lindo. Eu estou me lembrando aqui, aconteceu muito, mais de uma vez. E os erros são inesquecíveis, né, gente? Erro é uma marca indelével. Eu não me esqueço desse caso. A moça chegou para cortar o cabelo, fazer alguma coisa. E existia, sim, uma certa falta de equilíbrio e harmonia na imagem. Precisava equilibrar, harmonizar, ok. Mas naquele dia, eu estava esfuziante, alegre, de bem com a vida, querendo mudar o mundo. Aí eu joguei tudo isso no cabelo da mulher. Ah, meu pai do céu, o que eu fiz? Ela chegou loura. Ela chegou bem loura, o cabelo bem redondinho, bem chanelzinho.
que comunicava aquela imagem. A cor clara é para suavizar. Num ambiente, quando você põe a cor clara, você suaviza. Você põe a cor escura, você pesa ou fortalece. No caso da loura, aliás, fica a dica, a razão pela qual a loura é chamada de loura burra não é porque ela é burra, é porque a cor clara suaviza. Se suaviza, pode trazer ideia de fragilidade. E aí, o que eu fiz? Olha, eu virei para ela, não tinha esse conhecimento ainda, né, gente? Trabalhava única e exclusivamente na intuição. Acertava e errava, acertava e errava. Acertei bastante, graças a Deus, mas errei muito. E aí, eu estava entusiasmada, empolgada. Virei para ela e falei assim, vamos fazer uma mudança radical. Bom, uma pessoa que chega com o cabelo todo fechadinho aqui, de cara você já sabe que ela é conservadora. Mas naquele dia, eu não vi nada disso, até porque eu não tinha esse conhecimento. Eu podia imaginar que ela fosse conservadora, mas eu não tinha essa informação assim tão clara para mim. E aí eu falei com ela, vamos fazer algo inusitado, vamos surpreender. Porque a gente convence a pessoa, gente. Vou te falar que a gente é capaz. A gente tem um poder sobre essas pessoas que a gente faz elas comprarem o que a gente vender. Que quando se trata de imagem, eu sei que eu gastei um verbo, mas eu nem fiz esforço demais. Primeiro, eu estava entusiasmada, alegre, febril, vamos dizer assim. Então não foi difícil convencer. Ela estava para baixo. Ela falou assim, é mesmo, acho que eu preciso disso. Eu falo, precisa, vai te fazer um bem enorme. Você vai ver quando você se olhar diante do espelho. Primeiro que a cor do louro não estava compatível com o tom de pele dela. Então já era um fator, né? Mas enfim, gente, eu fiz literalmente ipsiliteris o oposto. Eu simplesmente tirei aquele Chanel, fiz movimento para fora, fiz dinamismo, leveza, mas eu ainda não tinha esse conhecimento. Foi intuitivo. E simplesmente levei ela com o cabelo vermelho, avermelhado. Radical, né, gente? Vamos lá. Uma pessoa conservadora, uma mudança radical dessa. E eu achei a coisa mais linda. Quando terminou, eu vi que os olhos são lanterna da alma, né? Ela olhava para o espelho e falava assim, ela estava tentando ser entusiasmada igual eu estava. E quando eu vi aquela reticência dela, eu falei, ai, Jesus amado, me ajuda, Senhor. Não adianta chamar Deus nessa hora não, filha, já fez, já decidiu. E eu falei, ficou maravilhoso. Olha como que mudou, olha a cor da sua pele, você está iluminada. E pá, usei todos os... Porque eu senti que o efeito nela não tinha sido tão quanto foi para mim. Só que eu tenho um jeito de ser, ela tem outro. Naquele dia, de uma forma especial, eu estava feliz, alegre, vibrante, entusiasmada. E eu convenci ela a fazer aquilo. Pois bem, passou um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, aparece ela. Quando ela chegou, eu falei, lascou-se. Ai, ui, essa mulher não gostou. Eu já cocei a cabeça, já falei, Senhor, o negócio é o seguinte, sair do louro pro vermelho é uma coisa, mas do vermelho pro louro, tome sua. É um processo. E foi um processo. E ela falou, eu tô até sem graça, demorei para vir, mas eu já saí daqui um pouco constrangida, ficou bonito, você fez um trabalho, tadinha, ela ficou cheia de dedo. Mas eu olho pro espelho, não sou eu. Eu falei, ai meu Deus, eu não acredito. Aí eu falei, mas ficou tão lindo, eu tentei convencê-la, porque tecnicamente o trabalho estava muito bem feito. Sabe, e a técnica é fundamental, mas, cara, não é tudo. Atrás de um rosto, tem um ser humano, tem uma história, tem uma identidade, tem um jeito de ser, um jeito de funcionar, uma pessoa super reservada.
Sabe aquela pessoa assim que é mais fechada no mundo dela, quase que vive um universo paralelo, o oposto de mim. Eu gosto de conectar com pessoas, eu gosto de colar grande, eu gosto de excesso. E resultado, se tivesse o mínimo de bom senso, o que eu tinha que fazer? Consertar, mudar sem cobrar. Óbvio que eu fiz isso. Foi um processo. Enquanto eu fiz, eu tive que ir tratando o cabelo dela, porque ela queria que fosse mais rápido. Apesar de ser um processo, para ser mais rápido, eu tinha que cuidar muito daquele cabelo, porque senão eu ia destruir aquele cabelo. Eu sei, meus amores, que foi brincadeira aquilo ali. Então, gente, é o seguinte, a gente tem que entender o nosso papel na sociedade muito, porque nosso papel nós podemos derrubar ou levantar uma pessoa. Se eu levanto aquela pessoa, eu vou afetar positivamente os resultados na vida dela, positivos. E eu vou afetar o entorno dela positivamente. Mas em contrapartida, se eu fizer um trabalho que vai afetar negativamente os resultados, porque assim como a pessoa se vê, assim ela é, assim ela se comporta. E aí, igual essa menina, pode imaginar, ela passou uma semana sofrendo, e muito tímida, sem graça de falar comigo, porque ela viu meu entusiasmo. Ainda bem que ela veio e falou, graças a Deus, porque, cara, eu ia perder uma cliente. E aí eu sei que depois daquela data, toda vez que ela voltava, eu tinha um cuidado redobrado. Pisei no freio, falei, Lígia, pisa no freio, você não pode ir no seu entusiasmo, as pessoas são diferentes. Aí depois, quando veio o conhecimento, que eu parei com essa história de... Aí, gente, vou falar para vocês. Quando você pensa como artesão, lá na porta você já sabe o que vai fazer. Mas quando você pensa como artista, que é o criador da real beleza, você fala assim, calma. Quantas pessoas, gente, eu tive essa alucinação de falar, vamos fazer isso? Ou às vezes até durante a consultoria, porque a consultoria, o passo a passo do processo criativo é observação, concepção, materialização, interpretação, reinterpretação. Então, muitas vezes a gente está lá na materialização já criando a imagem na cabeça, a pessoa vem com uma fala que desconstrói aquilo ali e você fala, epa, isso eu não posso. Tá entendendo? E aí você muda a direção. Por isso que é importante o processo criativo. Não pode ser aquilo que eu acho, aquilo que na minha concepção do belo, da harmonia, é o que funciona. Então, eu posso cometer erros drásticos que vai afetar não só os resultados da vida dela, como vai afetar os resultados do entorno. Que inclusive essa menina, por exemplo, me falou que quando ela chegou em casa, o marido levou um susto. Cara, o marido levar susto é punk, porque afeta a gente. Meu Deus, você pode ser mais bem resolvida do mundo. Que opinião deles, cara? Poxa, é importante. Lógico que a gente não vai deixar de fazer coisas, a gente vai sentar e conversar, daí já é outro papo, outro vídeo. Mas afetou a vida dela. E ela levou uma semana carregando aquilo, ela falou, eu fiquei tentando acostumar, mas não deu. Quando eu levantava de manhã, que eu tinha esquecido que eu tinha feito aquilo, que eu olhava no espelho, eu levava um susto. Foi horrível ouvir isso. Mas a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Com os acertos, né? Então, vale a pena esse conhecimento. Vale a pena porque esse conhecimento agrega na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então, quando você entende seu papel na sociedade, assume seu papel de artista, não de artesão mais. O artesão copia, mas o artista cria. Ele cria uma beleza singular, única,
a beleza que é só daquela pessoa. Porque o formato do rosto, o formato das feições, o biotipo, o tipo do cabelo, a cor dos olhos, o tom da pele é tão singular. Essa identidade, essa individualidade é algo muito singular. Então, aprender a ouvir o cliente, entender que naquele momento, quando o cliente se assenta na sua frente e que vai decidir o que vai ser feito, que é um momento muito importante para o cliente. Para você pode ser uma coisa trivial, que você faz aquilo todo dia. Tipo, no final da tarde você já atendeu 10, 15 pessoas, aí chega mais um, para você é mais um. Mas para ela não. Para ela é um momento singular, onde alguém que ela confia vai trabalhar no rosto dela, que é a sede da identidade. Então não importa se é a primeira pessoa do dia, se é a segunda, se é a 10ª. Entenda que atrás daquele ser humano existe uma história de vida. E você, profissional, tem um papel maravilhoso na vida dessa pessoa. Você vai afetar positivamente ou negativamente os resultados na vida dela. Pode afetar a profissão, pode afetar casamento, meu Deus, pode afetar as relações interpessoais, porque a pessoa vai se sentir mal. Então, o seu papel na sociedade é muito importante. Então, eu quero convidar você a parar e refletir o quanto pode ser significativo para a sua história de vida, para a sua profissão. Você adquirir um conhecimento que vai te capacitar, quando você trabalhar no rosto, que é a identidade, a criar uma beleza que faz sentido, representa a pessoa, fala da verdade dela. Porque, por exemplo, eu, quando criei essa imagem, no achismo, na intempestividade do meu perfil comportamental, eu não pensei na cliente. Se eu tivesse pensado, eu não tinha feito. E não foi uma versão que eu fiz isso, não. Entende? Eu parei de fazer isso quando eu entendi que, cara, pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso. Eu vou afetar essa pessoa. Então, quando você entende de fato seu papel na sociedade, e você entende a singularidade do ser humano, a história de vida que tem por trás daquela pessoa, eu vou mais longe. O seu trabalho fica mais interessante. Porque Ctrl+C, Ctrl+V cansa. Chega num momento em que a gente fica tão esgotado que a gente não curte mais. Sabe? Copiar e colar não tem. Não é prazeroso copiar e colar. Criar é muito prazeroso. E ainda falando, você pode criar usando o mesmo corte no mesmo dia, várias vezes. Mas o fato das pessoas serem distintas traz resultados diferentes. O fato das pessoas serem únicas traz resultados completamente diferentes. Então, seu papel na sociedade, meu querido, minha querida, sai do estereótipo, sai da massificação e da padronização. Vem buscar esse conhecimento com a gente. A gente vai te dar uma ferramenta prática, nada complicado. A gente vai te levar a uma autopercepção primeiro, porque você também precisa ser trabalhado nesse processo. Você só pode ir com o outro onde você foi. Nesse caso dessa moça, por exemplo, se eu tivesse entendido isso, já tivesse acontecido comigo naquela época, algo que não tinha, depois até aconteceu, curiosamente, de uma pessoa fazer, não, peraí, puxei aqui na memória, olha, achei aqui as conexões, as sinapses aqui, e me trouxeram uma lembrança. Eu morava em São Paulo, queria cortar meu cabelo, porque meu cabelo sempre fui de faniquito, de cortar, deu a hora, deu 5 minutos que eu quero cortar cabelo, eu quero cortar.
E eu era intempestiva. E aí fui cortar o cabelo. Meu Deus do céu, eu nunca sofri tanto na minha vida enquanto aquele cabelo não cresceu. Foi horrível, a experiência horrível. Então, assim, uma lembrança amarga daquele lugar, daquela pessoa, daquele salão. Nunca mais bateu o pé lá, óbvio. E eu tenho uma lembrança muito triste. Não foi uma vez só, não. Agora tá vindo mais aqui. Mas olha, vamos lá. Você quer ser uma lembrança positiva ou negativa na vida do seu cliente? Você quer que o seu cliente, conquistar o seu cliente, agregar na vida dele a um nível em que ele vai trazer a família toda? Porque ele confia em você, ele vai ter coragem de ousar, ele vai ter coragem, ousado ou não. Porque o grande lance de ousar é que se essa ousadia parte do profissional, você só está dando um show na cabeça do outro. E você não está aí para dar show na cabeça do outro, você está aí para criar identidade na imagem. Então, seu papel na sociedade, meu amigo, é muito importante. E esse conhecimento pode agregar muito na sua vida, na vida do seu cliente, na história de vida do seu cliente, nos resultados de vida do seu cliente. Tá bom? Então, olha, considere isso que eu estou falando com você, a importância, o valor e a grandeza da sua profissão e o quanto você pode afetar positivamente a vida das pessoas, gerando resultados consistentes. Tá bom? Visita lá o nosso canal no YouTube, olha nossos conteúdos, nos chame, nos pergunte, fale com a gente. Queria muito que você interagisse, escrevendo aqui embaixo, fazendo perguntas. Nós estamos à sua disposição, tá bom? Então, aguardo você. Fique à vontade para fazer pergunta e venha conhecer o nosso método. Método LIG, de ligar, conectar você com você, essência com aparência, conteúdo com embalagem. Para nunca, jamais acontecer o que aconteceu com aquela moça que ficou uma semana, quando acordava de manhã, que se via no espelho, assustava e tinha vontade de chorar. Ai, que duro, e eu fiz isso. Então, como a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, foi a partir de experiências como essa que eu passei a ter o cuidado de ouvir o cliente e trazer para a imagem dele aquilo que representa ele. Para isso você precisa de um caminho, de um passo a passo, de um conhecimento. Eu tinha muito isso intuitivamente, mas eu errei, que só a intuição não serve. Você precisa de um caminho. E esse caminho que eu quero te dar. E olha, quero lhe dizer, um caminho sobremodo excelente. Tá bom? Então, vem com a gente. Você não vai se arrepender. Tá bom? Método LIG, identidade e imagem. Um beijo.